iniciando com a nossa oração, com a nossa meditação, a nossa entrega na mão de Jesus, para que Ele nos fortaleça, nos abençoe e nos ilumine, que Ele possa nos trazer o conforto necessário para os nossos desequilíbrios, nossas enfermidades, né? Vamos então, por alguns minutinhos, cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e em nossos corações, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine. Vamos então fazer essa meditação, oração com Jesus. Muito bom, né? Nossa gratidão também à equipe médica, Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, nos fortalece, nos traz o conforto, né? Que eles possam estar junto de nós, nos alimentando com boas energias, como sempre o fazem. E tenham certeza, estão junto de nós. Que assim seja. Muito bem. Nossa lição de hoje tem o título de fanatismo. E essa lição começa nos dizendo assim: as imperfeições podem predispor o homem ao fanatismo. Nessa condição, ele não consegue perceber com clareza os aspectos negativos e inadequados do seu comportamento. Vejamos algumas situações em que há fortes indícios de que isto esteja ocorrendo. Dedicação exagerada a uma religião, muitas vezes com o sacrifício da família. Deslumbramento com o fenômeno mediúnico e dedicação de tempo excessivo a ele. Obsessão por esportes, defesa ardorosa da alimentação natural e crença de que isso resolva todos os problemas de saúde. Envolvimento exagerado com a política, ideia obsessiva de perder peso a qualquer custo. Ele é inversamente proporcional ao conhecimento. Quanto menos conhece, maior a chance de entrar neste estado de cegueira de espírito. Quanto maior a sabedoria, menor o risco. O verdadeiro sábio dificilmente chega a tal extremo. São mais vulneráveis aqueles que costumam ficar deslumbrados com situações novas e agem pela emoção, enquanto os que se orientam pela razão são menos suscetíveis. Antes da vinda de Jesus à Terra, havia homens que entravam nesse estado e apresentavam-se como emissários de Deus, conforme alerta Jeremias. De fato, até hoje, não é raro um fanático religioso julgar um homem qualquer como enviado de Deus. E isso atrapalha o reconhecimento dos que efetivamente veem nessa condição. O ser humano pode ser induzido a entrar nesse estado por espíritos obsessores, com a intenção de conduzi-lo ao desequilíbrio e à estagnação. Enriquecer-se de conhecimento e desenvolver um discernimento são medidas importantes para prevenir e libertar-se do fanatismo. Emmanuel, comentando a carta de Paulo aos Filipenses, assevera: instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Eis, portanto,
a receita certa para que deseja evitar o mal. Alguns recursos ajudam no esforço para vencer ou prevenir o fanatismo. Estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, mobilizar a razão para desenvolver o discernimento, buscar o equilíbrio entre razão e emoção, conter o entusiasmo, procurar auxílio espiritual, sobretudo diante da possibilidade de obsessão. O estudo do Evangelho e da doutrina espírita permite-nos conquistar equilíbrio e discernimento. Com isso, temos amplas condições de evitar o extremismo, porta de acesso ao fanatismo, cegueira que impede a compreensão espiritual e retarda o progresso moral. Muito bom. Está muito bem explicadinho aí, né? As situações que acabam acontecendo conosco e acontecem e passam despercebidas, né? São situações que às vezes agimos pela emoção, como ele colocou aqui na nossa lição, né? Que as imperfeições nossas podem nos conduzir ao fanatismo, porque nós sabemos que nós estamos aqui porque somos imperfeitos. Nós estamos aqui para ajustar o nosso caminho, ajustar a nossa vida espiritual, né? A nossa vida eterna, né? Então, ele nos coloca alguns exemplos, né, com relação a esta situação, que é a dedicação exagerada a uma religião, excesso, né? Sacrifica, inclusive, a família. Então, se deslumbrar com situações, com fenômenos mediúnicos, esses são os exemplos que ele nos coloca. Então, esse excessivo obsessão por esporte, né? Então, a situação que ele nos exemplifica e nos coloca é exatamente essa: fazer coisas em excesso. Por isso que ele já nos coloca de antemão que nós precisamos ser vigilantes em relação a isso, né? Que nós precisamos de nos ter uma condição de equilíbrio, né? E por isso ele nos exemplifica na nossa lição. E tudo isso é o inverso ao conhecimento. Aquele que se apega a essas situações, ele está agindo contra si, inversamente, né? E aí ele nos fala que quanto menos se conhece, pior é a chance de entrar no estado de cegueira espiritual, né? Então, ele dá, inclusive, uma orientação. O sábio é muito raro que ele entre numa situação dessa, né? Não é vulnerável a ser um fanático, né? Porque tudo aquilo que se faz em excesso acaba se levando o título de fanático, não é verdade? Então, as situações novas nos deslumbram, né? As pessoas que agem dessa forma, com esses sentimentos. Então, eles não se orientam pela razão, né? Eles só agem pela emoção. Isso é o que é grande e prejudicial ao ser. E aí tem o exemplo também que ele fala que antes de Jesus, antes da vinda de Jesus na Terra, existiam homens que apareciam dizendo: chegou o Messias, chegou o Salvador, é isso aí.
aconteceu muito, né? Mas a gente sabe que charlatanismo existia e existia muito, e temos até hoje, nos dias de hoje, né? O charlatanismo em relação à religião, em relação à crença, né? Que é nada mais do que o abuso daqueles que se aproveitam da confiança dos menos esclarecidos, tá? Praticando o charlatanismo. Tá? Então, isto é uma situação que nós precisamos estar atentos com isso tudo, né? E aí, nós podemos ser induzidos por obsessores. Por quê? Se eu não estou religiosamente em dia, né? Não pratico nada de religião, não faço orações, eu estou abrindo as portas para ser obsidiado. E temos irmãozinhos desesperados para brincar com a nossa intemperança, né? Com a nossa situação de desequilíbrio. E aí passamos a ganhar um obsessor. É onde nós precisamos estar plenamente conscientes de tudo isso, né? Então, é onde nós precisamos desenvolver o discernimento de todas as coisas que se deparam para nós, né? E Emmanuel faz uma reflexão sobre essa carta de Paulo, maravilhosa. Eu vou falar um pouquinho sobre ela também, né? Que ele simplesmente nos recomenda assim, nesta carta, neste entendimento da carta de Paulo. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Nós temos que nos instruir, temos que praticar o Evangelho, estudar o Evangelho e a doutrina espírita, para que a gente não incorra nesses erros. Porque aquele que se instrui, ele não vai ter nenhuma dificuldade. E nos educar para discernir as situações que aparecem em nossas frentes, né? Por quê? Porque nós precisamos agir sempre com a razão, nunca pela emoção. Sempre a gente fala sobre isso, né? Se você está numa situação onde a sua adrenalina subiu, onde você está num momento de desespero, senta, medita, converse com Jesus. Conte até 10. A adrenalina baixa e você consegue realizar o que é preciso. Não age pela emoção, age pela razão. É isso que nós precisamos, agir na razão, né? Então, é o equilíbrio que tanto nós precisamos ter. Então, o estudo do Evangelho e da doutrina espírita nos permite conquistar equilíbrio e discernimento. Está bem claro isso na nossa lição. Nós, conhecedores da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, nós temos consciência de tudo que pode nos acontecer e ocorrer. Situações obsessivas, né? Por invigilância, não é isso? Por destempero, não ajudar ao próximo. Então, é uma série de situações que nós precisamos de estar atentos. Porque quando nós tivermos a compreensão espiritual de tudo isso, o nosso progresso moral não será retardado, será agilizado, não é verdade? Então, uma das coisas, inclusive, que Emmanuel coloca na lição de entendimento dessa passagem do Paulo, né, que é no capítulo
no versículo 1, capítulo 9, nas cartas aos Filipenses. Na carta que ele fez aos Filipenses, já no capítulo 1, item 9. Ele já nos coloca uma frase assim, que a gente sempre fala e diz tanto, né? O amor é a força divina do universo. O amor é o que move todo e qualquer sentimento. Aonde o amor está sendo gerado, não existe espaço para outro sentimento. Não? É a realização da nossa caminhada, da nossa felicidade. Né? Então, é necessário esta vigilância, é necessário a gente não se desviar da aplicação justa desse sentimento, né? Sem excessos, coisas coerentes, né? Inclusive, aí Emmanuel nos cita outros exemplos, né? Por exemplo, aquele que é apegado aos bens materiais, que ele gosta de amelhar fortunas, dinheiro, né? Ele quer, por toda a força, ter sempre mais e mais, e não pratica nada com essa fortuna que cria, que dizer que ele está adquirindo. Por que ele passa a ser um fanático avarento? Aí está o grande fanatismo, onde Emmanuel fala na nossa lição, né? Depois, aí, aquele outro sentimento de egoísmo, né? Aquele sentimento que ele quer tudo para si. Ele quer o que quer. Um carro igual ao do outro, do seu amigo, né? Ele quer uma posição melhor no emprego para ele. Ele quer as coisas para ele. É o egoísmo. É o sentimento egoísta, né? E aí, a cobiça aos bens alheios. Querer sempre o melhor para si gera o sentimento de inveja. É o fanático, avarento, egoísta e invejoso. Olha aqui 3 exemplos que Emmanuel nos coloca na nossa lição, no entendimento que ele fez da carta de Paulo aos Filipenses, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, porque o amor, ele deve evoluir para conhecimento e discernimento. É o amor que nós temos que gerar, né? E aí, nós nos instruindo dentro desses valores morais, do Evangelho, da doutrina, nós estamos nos instruindo, nos educando, né? E isto nos coloca próximos de Deus, próximos de Jesus. E esse momento que nós vamos desfrutar lá na frente vai ser gerado pelo amor que nós sentimos hoje, pelo amor que nós construímos, pelo amor que nós geramos. E aí, com isso tudo, vem a grande frase: crescer em valores espirituais para a eternidade. Isso é o que Emmanuel nos fala, nos traz, né? Crescer para a eternidade. É isso que ele nos coloca na carta, no entendimento da carta de Paulo, né? Porque nós sabemos que a nossa vida está lá, à nossa espera. A nossa vida eterna é lá do outro lado. Não é aqui. Aqui nós estamos de passagem para adquirir conhecimentos, estudar, praticar, discernir, né? Isso tudo
é o que nós precisamos praticar hoje para gerar o amor e desfrutar desta vida na eternidade. Certo? Muito bem. É isso que nós temos da nossa lição do fanatismo hoje, né? Que é o bem-querer em excesso. Não é verdade? Nós temos que nos conter com isso tudo. Saber os limites. Não é verdade? Temos que gerar sentimentos para todos os momentos da vida, né? E aí, dizer aquela bela frase: viver a vida como ela se deve viver, se autoconhecendo, se instruindo e se dedicando ao amor. Isso que é o Jesus quer para nós, que nós geremos amor em todos os momentos de nossa vida. Isso supera qualquer outra situação que nos desagrade. Muito bom. Gostaria de abrir agora para que alguém quiser complementar alguma coisa, falar sobre o assunto, fique à vontade. Bom, eu acho que nós temos aí o sentimento que move todos nós é o amor. E o excesso desse amor, o excesso, eu acredito que seja a paixão. Paixão, ela leva as pessoas a cometer muitos erros, muitos deslizes, né? Essa paixão, ela é o que nós estamos chamando aí de fanatismo. Então, essa paixão ela é muito prejudicial. Então, muitas pessoas confundem esse sentimento, amor e paixão. Paixão, ela te leva ao egoísmo, a ser possessivo, todo esse tipo de mal. O amor não, o amor ele divide, ele compartilha, ele faz, o que ele move toda a nossa caminhada, né? Então, eu acho que essa é a diferença. Então, você vê aí pessoas praticando, pessoas apaixonadas, pessoas que se dizem apaixonadas, praticando crimes, praticando, sabe, a possessividade com a pessoa amada ou com pessoas que convivem com ela, né? Então, essa paixão, ela é prejudicial. Realmente, ela se transforma num fanatismo que a gente vê aí já muitas vezes suicídio coletivo devido a essa paixão, esse fanatismo. Nós vemos aí brigas em estádios de futebol, um matando o outro por causa de uma estupidez, só porque você torce para o time contrário. Então, essa paixão, ela tem que ser regulada, ela tem que ser realmente, quando chegar a esse ponto de paixão, de fanatismo, nós temos que realmente acordar para isso. E agora, o amor não, o amor ele divide, ele convive, ele tolera, ele faz tudo isso. Essa é a minha opinião. Obrigado, hein? Obrigado, Erasmo. Muito bom, bem lembrado que a paixão não é amor, é verdade? E muito bem lembrado. Gostei da sua lembrança aí desse jeito, dessa forma. E a paixão realmente não deixa de ser um fanatismo, não deixa de ser um sentimento do fanático, né? Porque
ele ama uma situação, ele tem paixão por uma situação que é em excesso, que é excessivo, né? É isso aí, muito bom. Dona Sueli, fica à vontade. Seu Dogmar, a gente sabe que o fanatismo é o pior sentimento para a alma humana. Ele corrói a família e todos que nos servem. Vou citar um exemplo. Existe uma religião que não vou contar o nome dela. Ela entra em conflito com a medicina, não permitindo a transfusão de sangue, que é o direito à vida. São contra tudo aquilo que é bom para o ser humano. São contra comer carne, mulher não pode deixar o cabelo, cortar o cabelo, tem que esconder o corpo. São todas espécies de fanatismo que não leva a nada. Agora, o seu Erasmo falou a verdade. A paixão, ela é terrível. É elas que nos encaminha para o desequilíbrio. Então, nós, espíritas, temos que lutar contra isso aí. Temos que ser firmes, ficar em cima, atento, para que a gente não caia na cilada. Uma vez que nisso aí, também os obsessores fazem a parte deles. Eles se aproveitam das nossas fraquezas e aproveitam dos miasmas que a gente passa para eles. Então, o que eu vou fazer? É amar, orar bastante, evitar a paixão e ter bastante amor no coração. É o que eu penso, seu Antimar. Isso mesmo, dona Ciri, está certinho. Conserta. Maravilha. Mais alguém quer falar? Oi, Tereza, pode falar. Eu vejo assim, né, que quando o Paulo fala, né, que é para a gente se instruir, por quê? Porque se a gente não se instruir nas palavras, né, de Jesus, que ele traz para nós, né, como a gente agir, o que acontece? A gente fica tão perdido que qualquer pessoa, ou ser, ou sentimento, a gente deixa ser levado e não enxerga mais nada. E aquilo ali se torna uma lei, né? Como acontece, como o senhor Erasmo falou, pode ser esporte, pode ser religião, qualquer situação que você não consegue, sabe, ver outro caminho, se torna fanatismo, porque você não consegue discernir o certo do errado. Então, aquilo ali, você se fica deslumbrado. Uma pessoa chega para você e fala palavras bonitas, te envolve a princípio, e vai te envolvendo, que você acaba ficando alheia a tudo que envolve outros sentimentos e outros ensinamentos. Eu não sei se eu estou errada a respeito. Não, Tereza, está certinho, viu? Então, é o que, inclusive, Emmanuel coloca na lição, sabe? Que é muito imprescindível que nós sejamos constantemente vigilantes para que a gente não desvie da justa aplicação desse sentimento de amor e desse conhecimento que nós adquirimos, né? Porque a vigilância é em relação em todos os sentidos, inclusive perante obsessores que estão querendo sempre que a gente se desvie da atenção, né? A gente tem a prova disso constantemente, né? Então, é isso que a lição de Emmanuel é maravilhosa também, sabe? E então, é exatamente isso que ele nos coloca. Imprescindível a nossa vigilância, né?
Muito bom. Quem mais quer falar? Eu vejo assim, ainda assim, assim no embalo do assunto, né? Que, por exemplo, né, o fanatismo, eu acho que para mim, ele é o pai do egoísmo. Mina no egoísmo, chega no fanatismo. É o fanatismo religioso, vai para o extremismo. As grandes guerras da humanidade, desde a da antiguidade, desde não sei de quando, já vem do fanatismo religioso. Se o religioso, a palavra já diz, religar com o Criador e coisa e tal, né? E é um egoísmo tão grande que a pessoa fala, só o meu presta, né? E pelo meu, nada que pensar o contrário vai ser aceito. Então, vamos impor o nosso. Não aceitou? O fanatismo político, né? Aí já parte uma doença, que seria assim né? um extremismo, né? Seria assim as causas dos grandes psicopatas do mundo aí, que vai decorrente disso. São ideias que começam ali na base, né? E o fanatismo coletivo, eu vejo que é assim, esse é o pior, né? Que as pessoas já nascem condicionadas ao sistema, que elas já nem têm opção para ver se tem um que não tem, é aquilo ali e acabou, né? E quem é próximo, se chegar, eles notar alguma coisa, é o que vem desde o começo da história, né? Grandes sofrimentos na humanidade, até hoje, 2023, continua pelo fanatismo, pelo queremismo, né? A pessoa, inclusive que a pessoa também começa ali que falar só o meu partido, aqui no Brasil também, só o meu presta, dos outros não presta. Isso é um egoísmo. Egoísmo vem da onde? É o que a gente estuda aí, que é justamente para a gente fugir disso aí, né? Compartilhar, né? Seria o que a gente... Eu acho correto, né? A gente, assim, nas bases dos pensamentos da gente, assim, que a gente vê, seria isso aí, né? Seria os compartilhamentos, é o que prega aí a doutrina, né? Agora, não pode se pegar e não ouvir mais ninguém, é assim, porque meu bisavô era assim, porque já veio lá de trás, já veio não sei de onde. Isso aí, em vez de causar bem às religiões, muitas vezes, resolver destruição, né? Então a gente... Como é que eu vou julgar os outros? Eu vejo dessa maneira. Para mim, religião seria outra coisa do que fanatismo, né? Como tudo na vida, né? Fanatismo leva a obsessão, leva a doença, leva a desestruturação total de qualquer situação, né? A pessoa se torna... Dura quando é uma plateia grande, né? Uma nação inteira, né? Que são gerados por um líder, né? Que já tivemos aí que quiseram dominar o mundo. Outro, a religião vem lá do tempo de... É uma coisa assim que a humanidade ainda falta muito ainda para chegar num consenso de tirar isso aí que está na cara, que todo mundo vê que isso aí faz mal para a humanidade, né? Eu vejo que o contrário disso aí, do fanatismo, é que é o caminho para poder viver em paz. Verdade. Muito obrigado, Vitório, pelas suas palavras. Só lembrando assim, né? Nós estamos já no século XXI. Estamos vivendo o século XXI. Já há mais de 20 séculos, Jesus passou por aqui, né? E um grande exemplo são as mulheres que se cobrem inteira em função da religião. O islamismo, né? Usam a burca, só aparecem os olhos. Então, eu não digo que tem que tirar isso, mas teria que ser mais coerente, né? Fazer uma liberação parcial. Não. Tem que usar a burca e não tem conversa. Com certeza, Vitória, muito bom. Mais alguém quer falar? Muito bem. Vamos então. Oi, pode falar.
Pode falar, dona Sueli. Hoje é mais comum a gente ver o fanatismo no futebol, na religião. E é uma coisa muito normal. Para nós é normal esse fanatismo. Agora, em outros países tem o problema da guerra. É um fanatismo que, meu Deus, não tem nada de sadio. Só tristeza, só desgraça. Então, nós temos que lutar contra isso aí. E a palavra correta para lutar contra isso aí é o amor. É o amor que Deus deu para a gente. Essa é a nossa verdadeira arma. Agora, vamos falar a verdade. Graças a Deus, nós nascemos no Brasil. Obrigado, Edmar. Muito obrigado, dona Sueli. Tem os exemplos que Emmanuel colocou, são 3 sentimentos que a gente vive até hoje. Isso aí, a humanidade vai vivenciar esses 3 sentimentos: avareza, egoísmo e inveja. Isso nós temos que administrar através do estudo, do conhecimento e da prática da nossa doutrina, não é verdade? Que é a prática do amor, que é o que nós levamos como nossa bandeira, né? O amor em todas as condições da vida, não é verdade? Muito bem. Alguém mais quer falar? Muito bom. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, o nosso carinho aos nossos irmãos necessitados, com os nomes postados no grupo, que anseiam por um pouco de amor e carinho da espiritualidade, o equilíbrio, um atendimento necessário e especial a eles, que eles possam receber toda essa energia, toda a luz que Jesus nos coloca neste momento, para que sejam fortalecidos e que superem as dificuldades que atravessam. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus os ilumine. Jesus possa iluminar também a todos os nossos irmãos em hospitais, em clínicas de recuperação, e afim, Pai, pedir também clínicas de idosos, né? Irmãos que estão moradores de rua, precisam do amor e do carinho, né? Que possam receber esta luz neste momento, que Jesus nos direciona, que possamos ter em nossos lares esse amor e esta luz para o nosso fortalecimento, para a nossa evolução, e como necessitamos, né, gerar amor inconteste. Muito bem. Gostaria de saber quem se candidata para a prece de Cáritas. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por mais esta oportunidade que nos dá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de vossa alma o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, Pai, que todos possam ter recebido essa oração como um bálsamo consolador, como os estudos de hoje possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.